Bom, gente, bom dia. Eu sou o professor Felipe Eugênio e nós vamos dar início à nossa 17ª aula de hoje, né? Nós vamos sair do Estado Novo e agora nós vamos para as democracias populistas, né? Vamos dar início aos governos populistas no Brasil, que começa de 1945, com o fim do governo de Getúlio Vargas, e e termina quando começa o golpe militar no Brasil, em 1964. Para isso, nós vamos iniciar com o governo de Gaspar Dutra e depois, né, o Getúlio Vargas ele retorna novamente ao poder aqui no Brasil. Pronto. Na aula de hoje, nós vamos estudar um período da história que durou de 1945 até 1964 e ficou conhecido por suas características democráticas e populistas. Né? Era uma democracia populista esse momento histórico do Brasil. São características, né, de um governo democrático. A participação do povo por meio do voto secreto e universal. Né? Existem vários partidos políticos disputando as eleições. Autonomia entre os poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Né? No governo democrático, né, esse termo também ele se refere à liberdade de expressão de pensamento, ao acesso dos cidadãos à educação, à saúde, ao trabalho e à justiça. Né? No governo democrático, né, o governo democrático ele garante os direitos da população, né? Os direitos fundamentais que todo cidadão tem. Direito à educação, à saúde, ao trabalho e à justiça. Isso se garante no governo democrático. Né? E quais são as características de um governo populista? Né? O populismo ele é uma forma de governar em que o chefe de Estado ele se dirige para o povo, né? Ele se dirige diretamente para o povo de forma carismática e utiliza vários recursos para obter esse apoio popular. Né? Um governo populista, os líderes eles são bem carismáticos, né? E ele meio que se desfaz da população, né? E meio que trata a população como se ela fosse ignorante, né? E que ela estivesse sempre lá naquela. Com aquele pensamento de que são seres que não são muito bem politizados, que precisam da gente e tal, e a gente vem com essa ideia, né, do líder popular. Enfim. E, e os governos populistas no Brasil, né, que duraram de 1945 até 1964, ele é marcado pelos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Eles tiveram um caráter populista pela imagem carismática e pelo momento de efervescência de alguns segmentos da sociedade. Né? Ao lado nós temos uma foto do Getúlio Vargas, né, com as crianças, né, porque ele sempre queria passar essa imagem de o pai dos pobres, o paizão, né, o cara que estava lá com a população. Né? E lembrando que Getúlio Vargas ele fazia muito uso da imprensa, né, dos meios de comunicação para divulgar essa ideia populista. Com a deposição do Estado Novo Getúlio Vargas em 1945, o Brasil respirava ares da democracia. Surgiram novos partidos políticos, né? E foram realizadas novas eleições e formada a Assembleia Constituinte, né? Que elaborava uma nova Constituição do país. Lembrando, né, que o Getúlio Vargas, nessa época, ele já estava bem enfraquecido, né, politicamente, em 1945. Ele não estava com tanta força, né, com relação aos meios de comunicação como ele tinha antes, que ele meio que censurava, né, e os meios de comunicação agora começavam a falar mal dele. E quem tirou Getúlio Vargas do poder foram os militares, né, que garantiram que tivesse novas eleições no país.
Então, vamos analisar agora a história, né? Como é que estava no mundo e como é que estava no Brasil. No mundo estava acontecendo o fim da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, né? Estados Unidos versus União Soviética, capitalismo versus socialismo, o estabelecimento de áreas de influência e o medo do avanço do comunismo em países que eram, né, que se diziam capitalistas. Né? No Brasil, o Getúlio Vargas tinha acabado de ser disposto, né? Ele perdeu a presidência do Brasil, elaborou-se uma nova Constituição no ano seguinte, em 1946. Houve o crescimento econômico do país, os empresários eles estavam cada vez acumulando mais capital, né? No nosso país, e os trabalhadores agora estavam pedindo mais direitos, né? Mais direitos trabalhistas, né? Quais são os primeiros sinais da democracia? Pela primeira vez na história do Brasil, os presidentes eles seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Também foram consolidados os partidos políticos nacionais, não mais agremiações de estados como na República Velha. E assim, vários partidos eles foram criados, mas se destacavam a UDN, União Democrática Nacional, a USD, ou a PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, o Partido Trabalhista Cristão. Né? Então, quais eram esses novos partidos que tinham acabado de iniciar nessa época? Né? Vamos ver aqui. UDN, União Democrática Nacional. Ela reunia os caras que eram anti-Getúlio Vargas, né? Antigetulistas. Era um partido ideologicamente de direita, formado por empresários, bacharéis e membros da elite, que defendiam ideias do liberalismo econômico e abertura do capital estrangeiro. A figura mais importante destacada na UDN é o jornalista Carlos Lacerda. Já no partido PSD, Partido Social Democrático, ele era formado por antigos interventores do Estado Novo e era getulista, né? Pessoas apoiadores de Getúlio Vargas. Antigos interventores do Estado Novo e era getulista. Tinha como base eleitorado muito forte, longe dos grandes centros urbanos do país. As grandes figuras do PSD eram Juscelino Kubitschek, que também foi presidente nessa época, e Tancredo Neves. Temos o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, ou que era o partido do Brizola e do João Goulart. Foi criado por Getúlio Vargas e detinha uma base eleitoral nos centros urbanos com apoio direto, com apoio direto dos sindicatos. Né? Sua intervenção era ganhar o voto dos operários e dos mais pobres. Levava consigo o mito do pai dos pobres para conquistar a classe trabalhadora. O Partido Comunista Brasileiro foi um partido de curta duração, pois foi colocado na clandestinidade pelo governo Dutra em 1945. Né? O Dutra, né, ele não era a favor do comunismo no Brasil, então ele cassou esse partido. O Partido Social Progressista era um partido de Adhemar de Barros. Né? Sua atuação partidária se restringia na prática ao estado de São Paulo. E a nova Constituição Brasileira, né, que ela foi feita em 1946, um ano depois. Ela foi elaborada sobre o impacto da Segunda Guerra Mundial. Né? Essa Constituição ela foi a mais democrática das cinco constituições, né, que antecediam essa Constituição nova. Né? Ela era mais democrática. E as principais características dela eram possibilidade de caçar o registro de partidos considerados perigosos, estabelecia voto direto e secreto, garantia da autonomia dos municípios e estados, assegurava o direito à greve e previa uma legislação específica para a educação. E agora, né, no próximo vídeo, nós vamos para os dois primeiros presidentes dessa época, né, do governo democrático populista no Brasil, que era Dutra e Getúlio Vargas.